galera, Maurício Silva aqui na voz, mais uma vez aqui no nosso Instagram Cajueiro Web para bater mais um papo vai, papo vem. Começando aqui mais um podcast aqui da nossa Cajueiro Web para falarmos, né, hoje um pouco da história do Cacto Basquete, né, do, do Amanari, né, equipe do Cactus, né, que vai estar batendo esse papo com a gente logo mais para contar a história aí do Cactus. Já está com a gente aqui o Raul, né? Para bater esse papo, vai, papo vem. Essa é boa noite para a galera de casa, Raul. Boa noite quem acompanha a gente aí de casa. Como é que tá o som aí, Maurício? Tá saindo bem? Não, tá tranquilo, viu, Raul? Tá tranquilo o som aqui. Muita gente já chegando com a gente, né? O Micael Martins já mandando aí as bolinhas de basquete, a Lisandra também entrou com a gente. Rapaz, vocês são protagonistas, né? Por propagarem, né? E expandirem esse esporte que até alguns dias atrás não era tão popular, né, Raul? E já vai se tornando popular aqui em Maranguape. Bem, boa noite pessoal aí de casa, um forte abraço, né? Obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente agradecer pelo espaço, né? Dando essa oportunidade de a gente estar expandindo um pouco do nosso trabalho, né? Bem, aqui hoje em Maranguape o basquete ele se divide em três núcleos, né? O núcleo aqui da sede, que é com o pessoal do Novo Basquete Maranguape, tem a galera da Tabatinga também, que tem um bom time, e a gente lá na Manari. O nosso projeto, o Cactus, ele começou desde 2018. Né? Então, desde 2018 até aqui, a gente faz esse trabalho com a garotada e até mesmo com o pessoal da comunidade, né? Então, hoje a gente vai contar essa história bacana do Cactus aí, que é uma história de superação também, não deixa de ser, né? O Júnior aqui falando, meu pivô, o Breno Lopes dizendo, bora meu Cactus. Rapaz, a torcida, né, do Cactus aí vai sendo enorme, né? Até porque é o primeiro clube de basquete aqui do Amanari, né? E vai começando aí muito bem, né? Primeira competição que disputa, né? O Felipe Anselmo com a gente. Primeira competição que entra, já volta com o troféu para casa, rapaz. Mostra que está bem preparado o Cactus, né, Raul? A verdade, a gente ficou na segunda colocação, mas só para nível de efeito do que isso representa para a comunidade, para o Cactus em si, em relação ao esporte, em relação à modalidade. A gente ainda enfrenta muita resistência, ainda há muita dificuldade em conseguir apoio, certas coisas básicas, né? Um espaço legal para treinar, um próprio efetivo de pessoas que queiram vir treinar com a gente, que trabalhem em prol disso, dessa ideia. E, e para você ter noção, o time que se classificou para a final, eu acho que pouca gente tinha uma rotina de treino que pré-estabelecida, né? Eu trabalho, o Vinícius e o João tem, as outras coisas dele também tem, não tem disponibilidade tão boa de tempo. E o Irã também é professor, né? Então a rotina é uma rotina bem puxada. Os meninos de Maranguape, eles têm basicamente isso já dividido e predefinido. Eles têm uma estrutura bacana. Tanto o Breno, o rapaz lá também, que é o treinador deles, que eu me esqueci, faz um trabalho bem relevante, né? E eu acredito que eles vão colher bons frutos também ali no basquete Maranguape, né? Eles lá são gente boa, sempre acolhem a gente bem, tanto a gente como o pessoal da Tabatinga, e eles ajudam no que pode, né? Eu acho que Agora, Raul, para dar uma falada aqui também, né? A gente vendo você com a camisa do Ceará, né? Percebendo já que você é torcedor do Alvinegro, mas a gente cá entre nós tem que falar, né, que o Lions, né, a equipe do Fortaleza lá do basquete, né, o Carca Lions, né, deu essa inspiração a mais aí pro Cactus também, ou eu tô errado? não, não, sempre tem, sempre a gente procura levar o nome do basquete à frente, né? E sempre inspira, assim, um pouco no destino, é um pouco da nossa cultura, um pouco das nossas raízes, né? O basquete cearense, algumas temporadas, fez bons jogos aqui no estado e representou bem o
time na Liga Brasileira fora. E hoje em dia o Fortaleza, né, ele abraçou o Carcará e eles têm essa interação, né, já faz algum tempo já, se eu não me engano, acho que desde a temporada passada, que eles fizeram essa fusão e conseguem rodar o Brasil aí, mostrando que aqui no Ceará também é a terra do basquete. E eu vejo também, né, a Rede Cuca lançou aí um time, né, na Superliga de Vôlei. Cara, isso é muito bacana, né? E eu sempre falo, o esporte maranguapense em todas as modalidades tem que ser bem visto. E a gente vê que o esporte aqui de Maranguape, mesmo que amador, é feito com muito profissionalismo, cara. Agora com o projeto Sementes da Manhã, ao qual o Cactus também faz parte, né? Também tem aí a escolinha de basquete do Cactus, né? Apoiada aí pela Sejuve, né? Com o projeto Sementes da Manhã. Isso mostra, cara, que crianças têm a oportunidade que vocês não tiveram, né? Vocês chegaram aí sem tempo para treinar, como você falou, tempo muito corrido sempre, e essas crianças vão crescendo gradativamente, né? E vão tendo esse preparo todo. Isso é muito importante, né, Raul? É muito importante, né? Eu acho que, com certeza, o núcleo que o Semente da Manhã disponibilizou para dentro de todo o município, ele funciona com... Ele dá um auxílio no básico, né? Chega com o uniforme, a bola, para depender da modalidade, com a cesta de basquete, né? Com a trave, com propriamente o profissional para chegar lá e dar essa força, né? Sempre tem uma pessoa da comunidade ali que é um amador, mas que entende do esporte e procura se especializar dentro da área, e ele sempre está lá dando esse apoio. Para além disso, né, eu queria ressaltar também que, mais uma vez, o pessoal do Maranguape, durante essa etapa dessa, dessa disputa, né, de 3-3 aqui com a gente, eles disponibilizaram ônibus para todas as etapas, né? Tanto na daqui, eles vieram para a Caravana, o pessoal da Tabatinga, infelizmente, não pôde vir por outras questões, mas eles vieram em peso, toda a galera veio, foi um dia muito bacana, muito proveitoso para a gente, e para as outras etapas, tanto para Tabatinga quanto para o dia aqui da sede, também houve transporte, tinha um ambiente legal, um evento legal, a Sejuve deu todo o apoio que a gente precisava, e também a gente vê o esforço da tua gestão para difundir as outras modalidades de esporte, né? Acho que hoje em dia aqui no Maranguape a gente tem um time de vôlei, tem um time de handball, tem um basquete, tem um time de futsal que está indo bem aí, na disputa do Intermunicipal. E acredito que isso é uma opção a mais, né? Que a gente está ocupando a cabeça dos jovens, dos adolescentes. Então isso também é maravilhoso. E agora falando um pouco do Cactus, né? Eu queria que você contasse para a gente aqui, Raul, como foi o começo, né? Todo o início da trajetória do Cactus. A gente sabe que foi difícil, né? Afinal, fazer esporte aqui em Maranguape, né, nas comunidades nunca é fácil. A gente sabe da correria que é no dia do jogo. Ah, o atleta está no trabalho. Ah, será que vai chegar a tempo? Tem tudo isso, né? Isso tudo envolve, né, essa correria que acontece no dia dos jogos. Eu queria que você falasse para a gente um pouco do começo da trajetória. Quando surgiu a ideia de montar o time de basquete aí do Amanari, Raul? Bem, eu não me lembro ao certo qual foi a data, mas acho que até para nível de destaque, o Ayrton foi uma das pessoas que foram os percussores, né, aqui da ideia. O Ayrton, ele sempre que podia vinha bater racha aqui na sede com o pessoal da velha guarda aqui de Maranguape, e estava indo para o interior e de repente a gente conseguiu formar 5, 6 pessoas lá, aquele grupinho, e a gente sempre que podia estava batendo nossa rachinha lá na quadra do colégio lá do São João da Manari, né, no PS. E a gente começou naquela brincadeira, ninguém levava tão a sério, lógico, mas era pra gente ocupar um pouco do tempo. Aí eu me lembro que eu me afastei um pouco de outras prioridades, eu acabei me afastando um pouco daquele momento, mas os meninos continuaram, né? Se eu não me engano, pouco tempo depois apareceu dentro do polo de atendimento, tá, no Luiz Coelho,
aulas, né, disponibilizadas por outro professor. Acho que a prefeitura colocou mais um pessoal lá para dar uma força. Se não me engano, era até o Nelson, o famoso Nelson, o pessoal da velha guarda que o Maranguá conhece bastante. E ele ajudou a formar outros atletas, né? Para esse período, eu não me lembro se foi o ano, mas eles já conseguiam ter uma rotina melhor, bem dividida. Né? Então, saiu o Misael, saiu o Mikael, também tinha o Bruno, que infelizmente hoje em dia ele tem outra rotina de vida, então ele não está tanto com a gente, mas é uma pessoa também que ama o basquete e que até esse momento, não vamos dizer que não tinha um time, mas pelo menos o pessoal estava ali. Tinha aquele núcleo, o pessoal treinava bem, fazia o básico, tinha aquela rotina de se preparar para as competições. Apesar de eu acredito que eles não terem ido adiante com isso. Tempo vai, tempo vem, a gente voltou, começou a bater o racha de novo ali na quadra da rua e finalmente a gente conseguiu montar ali aquele escopo, né, que era o time. Irã, Everton, Micael, Misael, Bruno, o meu primo Diego, tinha eu, mais outras pessoas lá que, desculpa se eu esqueci alguém, mas a partir dali a gente conseguiu fazer basicamente aquele rascunho, né, de time. Depois de então, a gente conseguiu levar adiante um pouco a rotina de treino e foi trabalhando até então. No ano passado, a gente conseguiu atingir a meta de montar uma categoria de base e finalmente deu para fazer um trabalho assim, um pouco mais inclusivo com os menores, né, com a garotada. Eu não tenho um número ao certo, peço até que os meninos me soprem esse ano na transmissão, de quantas crianças tem com a gente hoje, mas acredito que seja muito mais de 20 aí, com certeza. Logo depois, então, a gente começou a fazer os amistosos, né, para poder pegar um pouco mais de experiência, calistamar o pessoal, né, porque a gente tinha a ideia de entrar em competições que fossem de um porte maior. A gente marcou E alguns Raul, conta amistosos. pra gente aí quando foi, né, quando foi que vocês viram, assim, que vocês perceberam, poxa, vamos treinar, dá certo, dá para montar um time, né? Quando foi que vocês pararam para pensar, poxa, vai dar certo, a gente tem os jogadores, tem os meninos que amam basquete, poxa, vamos montar o time. Quando foi que começou isso, Raul? Bem, começou quando sempre houve essa ideia, sempre houve esse, esse desejo, né? Tendo em vista que dentro da própria cultura do basquete, né, do underground que a gente fala, as pessoas têm muito essa ideia. Faça você mesmo. Você pode seguir sempre além, você pode sempre ser o melhor que você puder. Então, no mais, o que ocorreu foi a gente conseguiu personificar esse desejo, né? Fazer isso virar realidade, mesmo com toda a dificuldade, né? Às vezes tinha dia que a gente mal tinha uma bola para treinar, mas a gente conseguiu implementar essa ideia e, de fato, acho que de um ano e meio para cá, a gente conseguiu colocar o time para fazer, entre aspas, um negócio mais sério, levar um pouco mais a sério. A Karine Lopes aqui desejando boa noite a todos. Boa noite para você, Karine. Eu acho que deve ser a esposa do Fábio, lá do Azulão, que será o nosso próximo entrevistado aqui. Então, falando das dificuldades, né, Raul, a gente sabe que sempre elas vão vir. E principalmente no começo, né? Em termos de estrutura, uma bola, uma coisa, né? A gente sabe que sempre é mais difícil. Eu queria que você falasse pra gente, cara, se já passou assim por a cabeça de vocês, poxa, vamos desistir. Não vai dar. E como foi esse momento, Raul? Bem, na realidade, todo dia tem que matar um leão por dia, né? Sempre vai existir esse pensamento na cabeça de alguém, né? A gente não consegue, não consegue ver o que passa na cabeça de ninguém, o coração de ninguém. Mas o importante é sempre ter alguém do lado, né? Sempre ter alguém para dar força, para dar apoio, para mostrar que é possível, procurar inspiração em outros exemplos, né?
Eu acredito muito na força da união. É importante você estar sempre próximo, conversando com as pessoas que estão ao seu redor, que partilham da mesma ideia. E que momentos assim são comuns em qualquer organização. Mas o importante é sempre estar disponível a ser uma mão amiga, alguém para apoiar e para incentivar quem está do lado da gente. Eu acho que uma das maiores dificuldades para quem pratica um esporte que não, entre aspas, não é tão popular entre as pessoas aqui no Brasil, é sempre você conseguir puxar mais alguém para vir. Não sei se vai experimentar uma vez ou para bater um racha, fazer só aquela arremessar uma bola na quadra rapidinho, mas sempre a dificuldade a mais é essa. Esse é o desafio de ser o precursor de uma coisa. Né? Sempre queria destacar aqui que a gente está sempre disponível a receber mais pessoas no dia que alguém quiser vir treinar, quiser pelo menos conhecer como funciona o Manaric Cactus, pode ficar à vontade, a gente está de portas abertas, vir fazer algo experimental, nem que seja para você não queira competir ou quer fazer algo relacionado mais ao basquete, mas vir pelo menos praticar o exercício físico, correr um pouco, interagir com o pessoal, que isso é importante. Eu particularmente acompanho muito basquete, principalmente o nosso basquete, né? O NBB, o Novo Basquete Brasil. Né? Acompanho também a NBA, gosto muito, né, do basquete. Um esporte que eu particularmente gosto muito e que a gente teve grandes nomes. Né? A gente pode destacar o Oscar Schmidt, né, o famoso Mão Santa, nosso brasileiro, pode destacar a Hortência pelo lado feminino. Né? E a gente tem tradição nesse esporte, cara. Só que aqui no Brasil as pessoas têm a mente muito voltada. Né? Não estou dizendo que é errado, mas que pelo menos popularizam mais o futebol. A gente já viu inúmeras vezes entrevistas de ginastas, né, falando de dificuldades, né, de atletas, né, de outros esportes, falando da dificuldade que sofrem, e a gente já entende aí que no basquete não é diferente. Mas aí tem aquela turma para descontrair, né, Raul? Tem aquela turma da resenha que quando o negócio quer ficar meio tenso, chega lá, conta uma piada, faz uma brincadeira, e isso sempre vai driblando as dificuldades. Essa é a essência do esporte, né? O esporte é vida, né, Raul? Sem sombra de dúvida, né? Além do campo do esporte, também a cidadania em si, né? Você está lá conversando, ocupando a mente do jovem, do adolescente com algo mais do que propriamente a escola, do que o núcleo familiar. É sempre importante você ter alguma coisa para esclarecer a sua cabeça. E o basquete ele funciona muito bem com isso, né? Porque ou você abraça um amor que você tem, abraça a dificuldade, abraça com tudo, ou então você abandona de vez. Eu queria até te perguntar sobre esse termo da descontração, que é o cara mais resenha do Cactus, rapaz. Bem, é até difícil falar, porque todo mundo tem um momento de falar, essa brincadeira e tal. Mas eu gosto de brincar bastante. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de ficar zoando ali com os amigos, né? Com respeito, é claro. Mas tem muita gente lá que não fica atrás. Né? Vinícius, João, Irã, o Everton também, são pessoas que brincam bastante. Esse termo da descontração, cá entre nós, eu que vivo em meio do futebol, né, já acompanhei muita coisa, né, em vestiários, principalmente aqui no nosso futebol amador. E, cara, é uma resenha que só quem vive sabe. Você vê todo mundo ali na hora do jogo, sério, concentrado, mas no vestiário, meu amigo, você conhece, você sabe que a resenha rola solta. E agora a minha curiosidade é sobre o nome do time. Né? De onde surgiu esse nome, Raul? E por que, né, Cactus? Bem, na realidade, o nome Manaricato ele mais tem um símbolo de resistência. Né? Você está inserido numa cidade periférica, no interior de um município, vamos considerar assim, no interior do Ceará, e o Cactus ele é vamos dizer assim, que é uma
ponto nativo aqui da Caatinga, da região. Isso simboliza muita coisa pra gente, né? Simboliza muito o corpo nordestino. Então, foi como uma roda quando a gente pensou nisso, pensou nesse símbolo, pensou nessa planta, pensou na semente, pensou em tudo que isso podia gerar. E foi por isso que a gente escolheu esse nome. É um nome que realmente mostra a força, né? Ele simboliza a força, porque o cacto ele é um tipo de planta que ele suporta a seca, seja do tamanho que for, né? E o Micael Martins dizendo, Raul, lembra que o primeiro nome era Fúria Amanari? Pois é, conta essa história aí do Fúria, Raul. O Ayrton ele gosta sempre de colocar esse nome nas coisas, né? A gente tinha uma banda na escola que eu me lembro que o nome dela bebê era Fúria. Acho que ele puxou daí, tirou a inspiração daí, colocou também o nome do time de basquete de Fúria. Mas o Ayrton também é um exemplo, cara. Ele é uma pessoa que se doa muito pro clube, às vezes ele tira recurso do próprio bolso para puxar certas coisas, né? Então, para mim, como ele ser um exemplo além do basquete, de pai, de pessoa, de amigo, de tudo. Pela pessoa que ele é. Como estamos falando ainda do começo, né? A gente falando do começo dessa trajetória, eu queria que você falasse pra gente se você lembra contra quem foi o primeiro amistoso e qual o placar, Raul. Cara, eu acho que o primeiro amistoso foi contra um time do Castelo, do Castelo. Eles vieram até a quadra aqui do Bárbara. O primeiro amistoso, a gente, se não me engano, foi em 2019. E a gente perdeu, mas nos dois primeiros tempos, foi uma partida muito disputada, né? Eu lembro que a gente, entre aspas, era muito cabaço ainda. A gente ainda é muito cabaço, né? Para certas coisas, fazendo do esporte. Mas naquela época a gente era mais ainda. E eles conseguiram desligar muito da gente no terceiro e no quarto, né? Tinham, pra ter noção, a gente tinha 6 caras e eles tinham 3 times aí para mudar, para fazer alterações no decorrer do jogo. Então era praticamente a gente joga 5 contra 15. Né? É verdade, ficava difícil, né? Essa questão. Eu lembro agora, recente, rapaz, a gente foi um jogo contra o Corinthians do São João da Manari, lá no campo do Guaí, e a gente levou 11 jogadores. Chegou lá, o Corinthians tinha quase 20 para utilizar dentro do jogo. E acontece esse tipo de coisa, né? E aí o Ayrton já está aqui com a gente também. Vou dar aquele abraço para ele, tá ligado Acho que aqui o na Breno nossa também está aí. transmissão. O Breno é do pessoal aqui do IPM. É um cara super gente fina, né? Que tá sempre dando uma força pra gente aí. Sempre bom ver ele. Seja bem-vindo aí, Breno. Um abraço. Realmente estava aqui na transmissão, acho que está acompanhando aqui ainda. E ainda falando, né, dessa essa barreira que tem para ser quebrada, que ainda não foi totalmente, que eu acredito que esse Maranguapense foi um grande passo para quebrar essa barreira, esse impasse do preconceito, né, Raul? A gente sabe do preconceito das pessoas com outros esportes, com vôlei principalmente, Uhum. né? Tem com basquete também. É, E esse vice-campeonato aí serviu para quebrar essas barreiras, né, Raul? por incrível que pareça, nos últimos dias, desde domingo, a gente aumentou muito a procura da gente nas redes sociais, né? A gente estava olhando isso hoje pela manhã, entrando no grupo. E, cara, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Só para que as pessoas tenham mais uma opção, né, para praticar esporte, mas também que acho que já são frutos, né? Apesar de não ter levado isso tão a sério quanto merecia ser levado, mas a gente já conseguiu colher alguns frutos. E como eu sempre digo, né? Se quiser participar, sempre será bem-vindo. Pode trazer 10, traga crianças aí entre, sei lá, 12, 10 anos, até 40, 50 anos, não tem problema. O importante é estar aqui e participar. Você não vai ser maltratado aqui, ninguém vai te olhar torto, porque você não sabe jogar, porque você está no começo, quer aprender. Você vai ser sempre bem recebido.
que o Ayrton está dizendo aqui, né, para você ver como o esporte não para. Ele está da quadra, né, acompanhando a nossa transmissão e o treino da base do Cactus, né? A base aí do Cactus, que depois dessa competição do Maranguapense aí 3 contra 3, né, que é aquela espécie de basquete muito similar ao basquete de rua, né, onde 3 jogadores enfrentam 3 e cada equipe tem um no banco de reservas, né? E inclusive é uma modalidade que tem crescido muito, né, por precisar apenas um lado da quadra, né, só de uma tabela, e a galera tem praticado muito, principalmente em Maranguape, né, Raul? Eu queria que você contasse aí se já tem alguma competição prevista, né? Se o Cactus vai se preparar mais e esperar o próximo Maranguapense, ou se já tem aí uma competição para a equipe do Cactus disputar depois desse Maranguapense. Bem, depois dessa partida que a gente teve com o pessoal do NBM e o pessoal da Tabatinga, né? Esse embate, a gente viu que é muito possível a gente obter resultados relevantes. Para isso, a gente já está vendo mais 2 datas para os possíveis amistosos. Né? O pessoal do Maranguape já quer fazer mais outro espécie de triangular entre 3 núcleos, né? Maranguape, Tabatinga e Manari. E a gente vai participar também da Liga, né? A Liga do Maciço. Se não me engano, são 8 equipes. Né? Se não me engano, o Herto me corrige por aí. Mas se não me engano, são 8 equipes da região do Maciço de Baturité. Além da gente, tá Maranguape, Cactus, aí tem Papi, tem Itapiúna, Capistrano, o pessoal do É uma Baturité, espécie de intermunicipal de basquete, né? de basquete, né? E para ressaltando mais uma vez o apoio que o pessoal do Maranguape dá a gente, em todas as etapas da liga em que o Maranguape for jogar, a gente vai com eles, a gente vai conseguir o transporte para, além de estar otimizando o transporte, né, que eles já é cedido a eles para essa competição. O Breno Eles, está falando aqui para a gente, Raul, que são 8 equipes, 5 rodadas, 3 jogos por rodada. Está falando o Breno Lopes. pois é, o Breno é um do pessoal que está lá à frente do NBN e a ajuda que eles deram para a gente foi fundamental para participar dessa liga, né? O Maranguape tem 2 times, vai conseguir competir nessa frente com 2 opções, 2 chances de conseguir resultados relevantes. Né? É isso aí que a gente mostra, a gente vê a força, né? Umas equipes ajudam as outras. Diferente do futebol que a galera se degladeia dentro de campo, né? A galera dá realmente a vida. Quando termina lá o jogo do basquete, é muito parecido com o MMA, onde os lutadores se cumprimentam e tal. O basquete tem mostrado ser da mesma forma, né? As equipes se ajudam, né? Querem é que o esporte cresça, como você falou, isso é muito bacana, né? É, E eu te peço aqui agora para falar um pouco, né, sobre sonhos. Né? Eu queria que você falasse hoje, falasse da sua boca o que é que o Cactus inteiro, a equipe inteira almeja e sonha aqui no Maranguape com o basquete. bem, primeiro, a gente sempre tem o pé no chão. O resto do pessoal lá da diretoria costuma pensar um pouco mais além, mas eu sou mais pé no chão, eu vou tentar falar um pouco por mim do que eu penso. A gente tem boas promessas, tem bons jogadores, tem que consegue, na minha visão, um pouco mais de treino, um pouco mais de dedicação e preparação, conseguiria integrar outras equipes vamos dizer assim, do circuito mais Série A aqui do pessoal de Fortaleza. Eu acredito que dentro do nosso núcleo aqui na Mandarim, a gente tem pessoas que poderiam estar integrando e jogar em qualquer uma dessas equipes de boa, assim, sem nenhum problema. Mas para mim, o que eu penso, primeiro, em que a gente consiga um resultado bom na liga, pelo menos a gente fica aí entre as 5 posições, é uma coisa que eu imagino que seja possível. E para isso, vamos ver o que o futuro nos reserva. Né? Montar também
uma equipe feminina a praticar também esporte. Isso é primordial, né? Igualdade de gênero. Exato. No interior, uma coisa que a gente tem esse desejo de montar, pelo menos, seja na categoria infantil, pelo menos um grupo ali com as meninas para fazer também praticar o esporte. E para isso, deixa eu ver aqui, acho que de metas que a gente pode realizar, acho que essas estão entre as primeiras. Agora, falando aqui, né, respondendo o Ayrton, que ele está perguntando se esse podcast ficará salvo. Essa transmissão, né, ela será direcionada ao YouTube, certo? E vai ficar lá para sempre nos arquivos lá do nosso canal. Inclusive, você pode ir lá e se inscrever no nosso canal Cajueiro Web. E lá ficará guardada essa entrevista para sempre, né? Essa é a primeira de muitas com a galera do Cactus aí. Se Deus quiser, vem mais um resultado expressivo aí nesta Liga do Maciço de Baturité. Que a gente vai comemorar junto. Cara, eu abracei a causa, gosto muito do esporte, do basquete, e conheço quase todos os meninos aí que praticam, né, o esporte aí no Amanari, que praticam o basquete, e eu gostei muito. Inclusive, eu conversava com o Ayrton. O nosso próximo passo aqui da Cajueiro Web, a gente está bulando aí, procurando, estudando a maneira, e brevemente queremos fazer aí a primeira transmissão do Cactus Basquete Amanari ao vivo. A gente está estudando a maneira, e se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai transmitir aqui na nossa Cajueiro Web, né? Porque a gente aqui visa o esporte maranguapense, viu, Raul? Então já fique esperto e fala para a galera, viu? Que em breve vocês poderão estar ao vivo aqui na tela da nossa Cajueiro Web. Eu conheço muito o trabalho de vocês aí, sei do trabalho também a nível de reconhecimento também, o trabalho que o Lu faz aqui também com a divulgação do esporte maranguapense. Se eu não me engano, vocês são uma das únicas duas mídias, né, que acompanham assim, todas as modalidades do esporte maranguapense, assim, somente aqui para o lado do interior. E isso é super relevante, né? Eu desejo que vocês não desistem, sabe toda a dificuldade, mas que continuem acreditando nisso, que só tende a crescer e mostrar que para esses lados também a gente tem os nossos jeitos de fazer as coisas, né? É como a galera fala, né, Raul? A galera sempre fala, para falar de clube grande, né, de grandes potências do esporte, toda mídia tem Globo, tem Record, tem várias. Mas para valorizar aquela galera que rala, que trabalha, que investe do seu bolso, né, como vocês fazem muitas vezes aí no Cactus, né, para valorizar essas pessoas, são pouca mídia. A gente sabe que em Maranguape tem várias rádios webs, né, vários veículos de comunicação, mas que infelizmente não abraçam essa causa, né? E eu gosto, né, de sempre falar que a Cajueiro Web ela é feita para falar de nós maranguapenses, para falar de tudo que acontece no nosso município. Inclusive, né, quando a gente montou a Cajueiro Web, a gente tinha e tem até hoje o lema, né? Você por dentro de tudo da nossa terrinha. Né? O nosso pensamento é esse, e desde já, né, já reforço mais uma vez, viu, que nosso sonho, nossa meta para esse ano de 2023 é esse, é transmitir, né, o primeiro jogo de basquete amador de Maranguape. Vai ficar na história aí, vai ser mais um feito que o Cactus vai conseguir, viu, Raul? Eu fico muito feliz com a proposta, com a ideia. Cola no Ayrton, o Ayrton é inteligente, ele arruma soluções mirabolantes aí para as coisas. Certamente vai dar certo. Se for possível, se quiser caminhar com a gente para a Liga, se tiver oportunidade, depois conversa com o Ayrton aí nos bastidores, que eu não acredito que seja possível. Seria bacana fazer essa cobertura dessa trajetória aí dessa competição. Ele já está agradecendo aqui pelo espaço e parabenizando pelo programa, e diz que é de grande importância para todos os esportes da região uma iniciativa como esta. O Islan Félix aqui com a gente, o homem da Cajueiro Net. Rapaz, a nossa meta é essa, é alavancar o esporte maranguapense. Eu fiquei feliz demais, cara, quando o Ayrton me viu a mensagem, olha, acabamos de ser vice-campeões maranguapenses 3-3. Poxa, muito bacana. De imediato já fiz lá a artezinha, postei, e a galera, nossa, tem um time de basquete no Amanari, tá entendendo a importância da mídia, né?
As pessoas muitas vezes não sabem, né? Não tem um conhecimento. Tem gente que mora no Amanari e veio perguntar para mim, esse time é do Amanari? Eu disse, treina aí na quadra do Bárbara. Né? E aí, como é que a gente faz para conhecer e tal? Eu disse, não, tá aqui, ó, tem um perfil no Instagram, certo? A gente na terça-feira vai fazer uma live com o Raul Israel para falar um pouco da história do clube. Né? E você pode praticar lá, acredito que você pode ir e vai praticar, sem sombra de dúvidas, aí, o basquete, né? O esporte que hoje se tornou mais popular em Maranguape, principalmente no Amanari. Foi esse feito que o Cactus conseguiu. Agora, já para chegar na reta final da nossa transmissão, Raul, queria que você aproveitasse esse tempo, né, para agradecer a galera que apoia o projeto de vocês, que sempre abraçou, né? Queria que você dedicasse esse tempo aí para você mandar aquele abraço para quem você quiser, Raul. Bem, mais uma vez ressaltar a importância do basquete, uma ferramenta que pode transformar vidas, né? Pode dar uma opção a mais às pessoas, né? Sinta-se à vontade. Se quiser participar do treino, apenas conhecer como funciona o projeto, pode vir. Né? A gente geralmente treina na quadra da Barra de Alencar, né? A quadra que fica ali na Praça do Lado de Coelhos, em Amanari. Mas também, vez ou outra, a gente, quando a quadra voltar a ter funcionalidade, que é a quadra do colégio lá da Feira de Souza, no São João Amanari, também é possível. Para mais informações sobre treinos, sobre como contactar a gente, pode ir lá no Instagram, né? CactusDC. Você vai entrar em contato prontamente e a gente vai dar mais informações sobre o que acontece. E também agradecer a você, né, mais uma vez, pelo espaço, pela oportunidade de receber a gente, conhecer que isso é um feito relevante para divulgação do esporte, divulgação do basquete, e que a Manari tem potencial para conseguir muito mais além do que a gente imagina. A gente está surpreso com a repercussão que teve nesses últimos dias pelo esse, vamos dizer assim, um torneio, né, dentro do município. Você imagina aí o que a gente vai conseguir. Uma liga envolvendo vários municípios na região aqui do Maciço. Então, para nível de expectativa, acredito que tanto a gente aqui como o basquete Maranguape vai ter uma capilaridade absurda para esse ano de 2023. Eu que agradeço aí por sua disponibilidade, Raul. E o Maranguape inteiro agradece, né? O Brasil inteiro agradece, né? Por ter escutado aqui e acompanhado essa história, né, do Cactus Basquete de Amanari. É uma história que vai servir e que serve de inspiração para muitas pessoas. E pode ter certeza que o Cactus aí do Amanari, ele foi o pilar principal para o início da trajetória do basquete aqui na nossa região, viu, Raul? Pode ter certeza que vai aparecer mais clubes, né? E essa iniciativa aí do Cactus desempenhou, né? Essa iniciativa de vocês aí no Amanari, ela despertou o amor de muitos, né? Que estava ali escondido, rapaz. Tem muita gente que acompanha basquete. Muita gente mesmo. Muita gente. Ali retraído, né? Que não gosta de falar muito sobre o assunto, que vai começar a pensar em até jogar depois desse feito que vocês conseguiram aí, Raul. Já te agradeço desde já, né? E deixo aí para você se despedir da galera de casa. Gente, um forte abraço. Muito obrigado quem participou de alguma forma aí da live. Deixar aqui mais uma vez o convite, né? Só entrar lá no contato com o Instagram, o Basquete Cactus. E é isso. Forte abraço e boa noite. Boa noite para você que esteve ligado com a gente. Lembre-se que essa live vai ficar lá no nosso canal no YouTube, Cajueiro Web. Você deixa lá o seu like lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação. E daqui a pouquinho, né, às 20h30, a gente estará ao vivo lá pelo nosso site, com o programa, né, lá do nosso site, no Radiosnet, com o programa Musicalizando, programa esse que é líder de audiência das noites de Maranguape. Foi um prazer enorme, Raul, estar com você. Manda um abraço para os meninos lá do Cactus e avisa que qualquer dia eu estarei por lá para dar uma conferida no treino de vocês e saibam que vocês são motivo de inspiração
dentro da nossa região, Raul. Forte abraço, boa noite para você e uma boa noite a todos.